Quem vale o preço de você se abandonar? Eu sou Ana Tomazelli, uma jornalista, diretora de RH, psicanalista, fundadora de ONG, pesquisadora em ciência da religião e fundadora do IPFEM, que é o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, uma ONG de educação em saúde mental para o mercado de trabalho baseado em dados, que existe há quase 5 anos, já cuidou de mais de 9 mil mulheres nesses 5 anos com a nossa metodologia, mas que esse ano resolveu falar com os homens. Mas hoje não é sobre isso que eu estou aqui para falar. Eu estou aqui para fazer essa pergunta: quem vale o preço de você se abandonar? Em maio de 2020, nós estávamos bastante no começo ainda da pandemia de Covid-19, quando a gente ainda não sabia muito bem como é que isso ia acontecer. E lá no IPFEM a gente resolveu fazer uma pesquisa do impacto da pandemia para as mulheres, considerando a economia do cuidado. Descobrimos muitas coisas que já sabíamos, mas entendemos que tudo estava muito agravado. Como no IPFEM, para todo não, a gente entrega um sim, mas que para tudo que a gente pede, a gente também devolve alguma coisa, a gente começou a oferecer apoio terapêutico gratuito. Reuni um grupo de amigos, as pessoas começaram a responder a pesquisa pelo Instagram e já cuidávamos ali de 24 mulheres. Eu já estava super feliz. Passando por um momento pessoal muito difícil, em casa. Tenho 2 filhos, o Rafael de 25, o Guilherme de 15 e a minha nora Camila, de 26. Estou prestes a fazer 43 anos, então fui uma mãe muito jovem. Façam vocês as contas. E então, maio de 2020, dia 30 de maio de 2020, eu acordo, abro o Instagram, onde o IPFEM tinha 600 seguidores, e o IPFEM tem 16 mil seguidores. Pensei, invadiram a conta. Hacker. Mas aí tinham algumas notificações na caixa de entrada. Eu abri. 6.138 pedidos de apoio terapêutico. Porque um grande portal da internet repostou a nossa oferta de apoio terapêutico gratuito. Fui lá no meu altar, falei: oi, gente, tudo bom? Tudo bem? Tô ótima. Acordei aqui por esse negócio aí. Porque a gente estava oferecendo apoio terapêutico tradicional, individual, certo? 1 para 1. 6.138. E aí eu escuto: você não foi a moça que a gente formou no Caos e na Escala? Sou diretora de RH dentro e fora do Brasil. Participei de 19 M&As, processos de fusão e aquisição de empresas. Especializei em implantação e reestruturação de todas as sub-áreas de recursos humanos na América Latina, nos Estados Unidos e na Península Ibérica. Trabalhei em empresas pequenas também, mas em empresas muito grandes, de muita escala, de muito caos. Quando eles me lembraram disso, falei: realmente, excelente. Habilidades transferíveis, né? É um conceito excelente. Falei: tá bom. Ótimo. Em 5 anos, foram mais de 9 mil mulheres diretamente atendidas, porque como a gente não podia atender individualmente, nós desenvolvemos uma metodologia de educação em saúde mental. Montamos um protocolo de criticidade, separamos os casos mais críticos, que envolviam algumas condições que não cabem trazer aqui agora, e todo o outro contingente, a maior parte dele, a gente começou a dar aulas de saúde mental. O básico da psicanálise, o básico da comunitária, e aí a gente foi costurando as histórias. Segundo semestre de 2020, testamos a metodologia em grupos específicos em 2021, com egressos do sistema prisional.
faxineiras, empregadas domésticas, bordadeiras da região de Aparecida, professoras e todas as mulheres que chegavam pelo Instagram, porque elas continuavam chegando. Então, a gente começou a reunir algumas histórias, porque a cada ciclo de 6 meses, a gente recebia uma enxurrada de o popular feedback, mas a gente recebia testemunhos, depoimentos e confissões, que viraram um livro. E aí a gente conheceu a Natália, que é advogada, mas queria ser outra coisa. A gente conheceu a Bia, que se casou, mas queria outra coisa. E a gente conheceu a Letícia, que fez plástica, mas que queria parecer outra coisa. E como pesquisadora, eu comecei a imaginar coisas. Bom, por que a gente então não conversa sobre autoestimas? Porque em geral a gente fala de autoestima de um jeito só, de um jeito blocado, de um jeito muito amplo. Quando eu comecei a perceber que, na verdade, naquelas mulheres, e em mim também, existiam muitas autoestimas. E que, em geral, a estética, ou em geral, o não ser casada num relacionamento tradicional, monogâmico, puxava essa autoestima, em geral, inteira, lá para baixo. E aí, no meio do processo, eu falei, não, vou inventar um negócio aqui diferente, que é o que eu costumo fazer, né? Vou inventar um negócio aqui diferente, que esse negócio aqui não tá bom, não. Montei uma matriz para perguntar qual era o nível de satisfação com cada dimensão de autoestima. E olhem o que aparece. A gente falou com quase 5.500 mulheres sobre isso. A gente descobriu que nós somos muito orgulhosas da nossa capacidade intelectual e cognitiva. A gente também descobriu que a gente tem muito orgulho da nossa história de vida, o que a gente está chamando de autoestima biográfica, muito baseada em antroposofia, inclusive. Que a gente está ali no caminho para estar satisfeita com a nossa espiritualidade. Mas que quando a gente olha para a estética, quando a gente olha para nossas emoções, quando a gente olha para o nosso profissional, mas principalmente quando a gente olha para o nosso dinheiro, para o nosso patrimônio, essa autoestima vai muito lá para baixo. E aí eu comecei a fazer uma pergunta para elas. A pergunta alavanca. Onde você acha que se mexer leva todas as outras para cima? E aí, exercício de roda da vida, para quem já passou aí por alguma conversa de coaching, né? Vai entender o que eu estou dizendo. Conversa de roda da vida. E aí eu chegava sempre numa pergunta que é, ok, do que é que você precisa desistir? Estava todo mundo muito espantado. Mas desistir? Desistir é para os fracos. Sou brasileiro e não desisto nunca. Toda escolha, uma renúncia. Quem tem aí da minha idade para cima vai saber do que eu estou falando. A gente desiste de coisas todos os dias. A gente só precisa refletir se a gente está desistindo da coisa certa. E por quem a gente está desistindo da coisa errada. A Nana, ela queria ser feliz depois de perder um filho no parto. E foi. A Laíse queria ser diretora de escola. E foi. E nunca mais ela quis ser outra coisa. E elas duas foram isso depois de passar pelo IPFEM. E estão sendo até hoje. As mulheres só entravam em movimento depois de desistir, portanto, de alguma coisa. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito ao longo desses 5 anos. Mas do que elas desistiam? Como se perdoa a mulher que nega a sua natureza do cuidado? Como pesquisadora em ciência da religião, eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos.
E eu estou começando a discutir o que eu estou chamando de eixo original da opressão, baseado no mito de Adão e Eva. E quando a gente entende como é que um discurso bíblico se transforma em linguagem de controle a partir da extração de trechos que juntos formam uma história, mas não contam a história toda. Como é que se perdoa a mulher que se coloca em primeiro lugar? Porque se a mulher pudesse ser perdoada, a gente já teria perdoado Eva. Afinal, teoricamente, a culpa foi dela. Tudo bem que ela estava falando com um adulto que podia dizer não. Isso aí a gente conversa em outro fórum que fica melhor. Sentir é saber. A gente começou a descobrir que o incômodo e o impulso para se colocar em movimento era sobre sentir. E esse sentir entregava um saber para essa mulher. E somente quando ela conseguia suportar não ser amada, é que ela conseguia desistir e entrar em movimento. E daí a gente começou a entender que o desistir maduro é a prevenção do arrependimento tardio. Eu também fui alfabetizada aos 3 anos, comecei a escrever de fato aos 4. Faço da palavra a minha vida, me coloco no mundo pela palavra. E sou bastante incansável nessa impecabilidade que vai descrever exatamente aquilo que a gente precisa transmitir. Mas principalmente vai descrever exatamente aquilo que a gente sente e que a gente precisa produzir. Não em termos de lógica capital, mas em primeiro lugar, em termos de lógica emocional. E como é que você põe o chão para uma mulher andar com as próprias palavras? Como é que você se torna em si um lugar seguro? Para que alguém tenha coragem de falar na sua frente. Só desiste, portanto, quem suporta não ser amada. Quem suporta não ser perdoada. Só passa a desistir dos outros em função de si quem suporta o peso de não ser perdoado. Então, o meu convite de hoje é para que você, principalmente você, mulher, desista. E esse é o nome do livro, que reúne a nossa metodologia em educação de saúde mental, porque isso não podia ficar restrito somente ao que a gente estava fazendo ali. Isso precisava ganhar um mundo. Precisava estar a serviço de todas as pessoas que precisam refletir e se perguntar de que parte de si estão desistindo todos os dias. E que parte de si precisa ser recuperada para que você não se abandone. Para que todas as suas autoestimas nem sempre estejam no 10 ao mesmo tempo, mas que elas possam, pelo menos, não ser vetores de angústia, a ponto de fazer você desistir de si. Então, desista é um manifesto pelo direito de desistir sem ter que dar explicações ou ser julgada por ninguém. Porque a resposta não quero, ela é suficiente. Ela deveria ser suficiente. Ou eu não quero. Não porque eu tenho um marido, não porque eu tenho um namorado, não por nada. Porque eu não quero. E esse convite, obviamente, ele se estende também na medida em que eu peço para que vocês não fiquem perguntando, mas não quer por quê?
Inferno, né? Não quer por quê? Não quer. Não quer. Não querer não tem porquê. E querer pode não ter porquê também. Eu quero. Quantos quereres e quantos não quereres você tem e nem sabe de onde vem? Porque desistir exige muita, muita, muita coragem. Desistir não é conversa de gente fraca. Desistir é para quem suporta ser abandonada, não ser amada, não ser perdoada e ainda assim ir adiante. Essa é a face do eterno. Muito obrigada.